vocês vão perceber duas coisas. Primeiro, quem leu o artigo sobre integração contínua não tem absolutamente nada novo aqui. Porque assim, eu literalmente fui pegando as ideias do artigo e colocando em slides. Realmente não tem novidade. Tanto que a coisa deve andar meio rápido, porque eu acho que o mais interessante mesmo é a gente conversar questões práticas depois do que ver o que está aqui. E a outra coisa, vocês vão ver que isso é uma apresentação meio em estado de rascunho, mas eu até gosto, assim, letras pretas no branco. Assim. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que tem, quando você pensa em integração contínua, e que muitas vezes não está explícito, é essa ideia de fail fast, né? Então, assim, se alguma coisa vai dar errado, que seja o quanto antes. Então, assim, isso é um conceito que, inclusive, até para questões que a gente tem discutido atualmente de estabilidade de sistemas, é até algo para se pensar. Que isso é uma característica importante de sistemas, para alguns sistemas, para outros você quer realmente que ele demore o máximo possível para falhar. Mas muitas vezes você quer que se alguma coisa for dar errado, que seja logo. E a ideia de integração contínua tem muito disso. Então, porque qual é o que seria uma integração que não é contínua? É o que normalmente se faz em projetos com foco em componente, que usa o modelo waterfall, né? Que você tem várias pessoas ou várias equipes, ou o que seja, desenvolvendo um monte de componente, e você tem um plano de que essas coisas vão se juntar em algum momento. E o que se conhece de mercado, de experiência prática por aí, é que sempre quando você vai juntar essas coisas, elas nunca juntam, elas nunca se conectam da forma perfeita que você tinha imaginado que ia acontecer, muito pelo contrário. É comum você ter uns pesadelos de integração em fim de projeto. Eu acho que quando você fala em integração contínua, isso serve tanto para esses componentes maiores, quanto para integração num nível menor, né? Tipo, das tuas classes e às vezes até ali dos teus métodos, porque você tem aqui unit tests, que se bobear são os testes mais importantes num primeiro momento na integração contínua, mas à medida que o tempo vai passando, os testes mais importantes mesmo passam a ser os de aceitação, os de integração e tal, que é onde você começa a sentir os benefícios de fato desse negócio. Então, assim, antes de começar, deixando claro que integração contínua é diferente de servidor de integração contínua. Então, assim, um monte de gente acha que porque está usando Cruise Control está fazendo integração contínua. Ou o cara vira e fala, não, olha, a gente queria muito fazer, mas a gente não tem um Cruise Control. Mas, de repente, o cara está usando várias práticas de integração contínua. Porque, no fundo, integração contínua é um conjunto... Na verdade, isso não são as práticas, mas assim, é um conjunto de práticas, eu vou passar uma a uma daqui a pouco. Esse aqui é o processo padrão de desenvolvimento, né? De um projeto saudável, de um processo saudável, na verdade. Então, assim, o programador faz o checkout do código, ele implementa código, teste, ou teste, código, teste, código, teste, código, se você estiver trabalhando com test first. Você tem um build fácil, então, sei lá, quem usa Java costumava ser o Ant, acho que hoje em dia o Maven deve ter um peso maior. O Rake em Ruby, eu não sei exatamente qual é a ferramenta de build da Microsoft, acho que é MS Build, né? Alguém sabe? MS Build, não é isso? Então, isso aqui é importante, é você com um comando conseguir compilar, se for o caso empacotar, né, rodar os testes automáticos e tudo mais, não depender necessariamente, assim, muitas vezes você faz isso no IDE e tudo bem, enquanto você está trabalhando, mas a ideia de build automático vai além do que é feito no IDE, né? Antes de fazer um commit, você faz o update do código, porque pode ser que enquanto você estava programando, alguém tenha feito alguma alteração no version, source safe, no Git. Então você faz um update, roda de novo, você roda o build de novo, porque muitas vezes estava tudo perfeito quando você tinha feito checkout, mas nesse meio tempo alguém colocou alguma coisa que te quebrou. Então você percebe isso aqui, faz o commit
E aí tem essa ideia da integração, que pode ser tanto manual quanto automática. Obviamente, a automática costuma ser mais, mais elegante, né, e mais prática. Que aqui é o caso do servidor de integração contínua, mas você vê que é possível, se for o caso, fazer no manual. E tem essa noção, que é uma noção importantíssima, a integração contínua, que é essa noção do stop the line, né, que é a coisa que eu acho que é mais Lean que costuma falar também, porque esse termo é mais de Lean. Mas que no momento que você percebeu que você teve esse conflito, para tudo, conserta esse conflito. Às vezes, até se é o caso de você sabe que tem outros programadores que estão sendo afetados por isso, eles também param, porque não adianta você continuar escrevendo mais código, nem você nem ninguém, continuar escrevendo código se tem alguma coisa ali que você já sabe que tem um teste quebrando. E o resultado disso é que você tem código estável a qualquer momento. Então, primeira prática de integração contínua. Isso aí eu acho que todo mundo já deve ter. Você tem um repositório único. Porque o grande objetivo de se ter um repositório único é isso aqui. Você faz o checkout da tua linha principal ali de código, sei lá, do seu trunk, você está usando o seu Version para fazer o checkout do trunk. Você fez o build, você tem um sistema rodando. Então, assim, e isso é uma coisa muito importante, eu acho que eu vou falar um pouco mais para frente, de como, se você tiver que fazer o checkout, fazer o build do projeto, arrumar uns arquivos de configuração, copiar o negócio para algum lugar, você não tem exatamente, você está perdendo coisas tipo, vantagens de se ter um build automático. E o ponto é, para se ter um build automático, antes de mais nada, eu preciso ter um repositório único. E aí tem uma coisa que é interessante, que eu não sei se todo mundo já faz, eu acredito que hoje todo mundo já faça isso, que em algum momento se acreditou que arquivo de configuração não devia ficar no repositório. Que às vezes o script que gera a tabela do banco não ficava junto com o código no repositório. Na verdade, tudo isso é o projeto, tudo isso tem que estar lá. Até libs, até dependências externas que o teu projeto tenha, fica lá junto com o projeto no repositório. A única coisa que não fica é o resultado do build, é o teu sistema. Por quê? Porque no fim das contas, se você quiser o teu sistema, você faz o checkout, faz o build. Então você não precisa guardar o build lá. Mas todo o resto, todas as coisas de que o projeto depende, para que esse build automático funcione, ficam no repositório. E é bom que seja único. Só um comentário. Tem alguns integradores, por exemplo, o Maven, que baixa as bibliotecas. Então você não precisa ter as bibliotecas no seu repositório. Quando você faz o build, ele baixa as bibliotecas da web e já coloca no projeto. Então não tem necessidade de ter as libs. Sim, porque o que se deve ter em mente o objetivo disso é, com uma instrução de linha de comando, eu ter um sistema funcionando. No caso do Maven é até mais legal, porque é menos coisa que eu preciso administrar no meu repositório, menos coisa que eu administro no meu projeto, então melhor ainda. Se você tiver como delegar os seus arquivos de configuração para alguma outra coisa também, beleza, não tem problema. O ponto é que o objetivo final disso é eu ter tudo em um lugar só, de forma que, rodando o build, eu tenho o resultado, eu tenho meu sistema inteiro funcionando. Aí, o que a gente está falando, a ideia de build automático mesmo, que é um comando que você tem um sistema. Uma coisa que é muito comum, e isso eu acho que talvez a gente tenha um pouco mais na local web, é build que depende de IDE. Então assim, você precisa fazer um deploy, então você vai no teu IDE, você abre o Eclipse, você abre o Visual Studio, manda lá fazer o build, aí você pega o arquivo, isso não é um build automático. Você depende do IDE para conseguir fazer o teu build, o teu deploy. Então, quando você tem isso, você não está conseguindo, você não está usando essa prática de integração contínua. E assim, da minha experiência, esses builds automáticos, quanto maior o projeto, mais importante ele vai ficando no CT. Esse build automático. Em especial, assim, é uma coisa que o Ruby eu acho que faz muito bem, mas eu tenho experiência com Ant bastante e alguma com Maven. E que o Maven faz muito bem também, o Ant fazia muito mal.
que é você ter builds específicos para ambientes. Então, às vezes você tem uns arquivos de configuração específicos para teste e outros para produção.